Bem, João, vamos estudar então agora o capítulo 6 de português. Tá? É uma resenha crítica. E se você puxar pela sua memória, você vai lembrar que a resenha crítica que foi trabalhada no material é o livro Extraordinário. Então, ele traz a resenha do filme. E a resenha, ela é um gênero de texto, ou seja, um tipo de texto que pertence ao campo jornalístico, muito utilizado, então, nos meios de mídia. Então, nos jornais, né, nos sites, a gente vai encontrar esse tipo de gênero de texto chamado de resenha crítica. E ele serve para recomendar ou não um filme, um show, uma peça de teatro, um livro, até mesmo um jogo, um game, do ponto de vista do resenhista. De fazer uma resenha? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode resenhar algo sobre um filme, um show, a sua opinião, então, que importa nesse momento. Então, é isso que é feito na resenha. Apresenta a opinião de quem escreve, informações técnicas e um resumo da obra. Então, por exemplo, o que seriam essas informações técnicas, né? Vamos pegar o exemplo como livro. É o nome do livro, quem é o autor, quantas páginas esse livro tem, quem foi a editora que publicou. Isso seriam informações técnicas de um livro. Se fosse um filme, quem são os atores, quanto tempo dura o filme, quem foi o diretor, né, o nome do título em si. Então, essas são as informações técnicas. E aí, em seguida, vem um resuminho da obra. Claro que para fazer uma resenha é preciso ter assistido ao filme, ou o show, ou jogado o jogo, ou lido o livro, né? Aquilo que você vai resenhar, você tem que conhecer. Muito bem. Dando sequência, nós vamos começar então agora com a parte de linguagem. E nesse capítulo 6, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os verbos. Então, aqui nós temos palavras que indicam ação e que se localizam no tempo, passado, presente ou futuro. Então, eu fui à missa. Então, eu fui é o verbo, né? Fui, do verbo ir. Né? Eu comi bastante no almoço. Então, tempo passado. Vamos um de futuro. Irei à escola amanhã. Então, tempo futuro. Eu estou estudando agora, tempo presente. Os verbos também podem indicar um estado ou fenômeno da natureza. Então, chove, né? Hoje está ventando, coisas assim são indicadas também pelos verbos. Quando nós temos a locução verbal, é quando um verbo aparece acompanhado de outro verbo para ajudar no seu significado. Então, exemplo, em 10 minutos o filme irá começar. Irá é um verbo, o verbo ir, começar, verbo começar. Então, em 10 minutos o filme começará. Aí não teríamos uma locução verbal. Se eu tiver dois verbos que ajudam a entender o sentido da frase, aí nós temos então uma locução verbal. Então vamos ver mais um exemplo aqui. O professor notou que os alunos estavam chegando. Estavam chegando. Então eu preciso de um verbo para dar o sentido. Né? O professor notou que os alunos chegaram. Então ele já era passado. Agora, neste momento, estava acontecendo agora. Estavam chegando. Preciso, então, de dois verbos, é uma locução verbal. Nós também temos outros tipos de classificação das locuções. Vamos ver? Os verbos principais das locuções verbais aparecem em suas formas nominais. São 3 as formas nominais. Forma infinitiva, quando o verbo ele vem na sua forma original, terminando em ar, or, ir, tá? Então, por exemplo, andar, correr, sorrir, pôr, né? Todos esses são verbos na forma original. E são infinitivos. Já no modo do particípio, marcado pelas terminações ado, ada, ido, ida. Então, aqui nós podemos pegar como exemplo sonhado.
dormido, acendido, aceitado, salvado, entre outras possibilidades da gente usar os verbos no tempo particípio. Sempre vai aparecer no final com a palavra ado, a terminação, né? Ado, ada ou ido, ida. Agora vamos ver a forma dele no gerúndio. No gerúndio é algo que está acontecendo naquele momento e ele é formado pela terminação NDO. Então, falando, correndo, sonhando, comendo, dormindo. Está acontecendo naquele momento. Nós também podemos classificar os verbos quanto à sua conjugação. Então, a primeira conjugação é aquela em que os verbos terminam em ar, amar, cantar, andar, pular. Vai completando aí, vamos dando mais exemplos. Já a segunda conjugação é quando terminam em er, or, vender, comer, pôr. E a terceira conjugação é terminado em ir, sair, partir, sorrir, mentir, né? São todos verbos da terceira conjugação. Mais uma forma da gente classificar os verbos é quanto à sua regularidade. Então, nós vamos ter verbos chamados de verbos regulares, quando não existe mudanças no seu radical. O que é o radical de um verbo? É a parte inicial dele aqui da palavra. Ó. Então, no verbo falar, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Observa que a parte inicial é F-A-L. Então, ela se repete em todos os sujeitos, né? Então, os pronomes pessoais, na verdade. Então, aqui o verbo regular acontece isso. Mas existem exemplos irregulares, quando o verbo sofre mudança em seu radical em algumas formas. Por exemplo, o verbo pedir. Eu peço. Tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Então, olha, 5 dos pronomes usam o verbo sem alterar no seu radical. Mais um altera, então ele é considerado um verbo irregular. E este é o capítulo 6, bem tranquilinho para você estudar e logo em seguida a gente